Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade, agradecidos pela Tua graça, agradecidos, ó Deus, pela Tua mão estendida sobre nós, nos abençoando, nos guardando, nos ensinando, Senhor, a andar no meio do Teu povo, fazer a Tua obra, esperar na Tua misericórdia e perseverar. Querido Senhor, abençoa os nossos irmãos na cidade, abençoa os nossos irmãos no interior, guarda a Tua igreja maravilhosa, sustenta cada vida, opera, Senhor, na vida de cada família, cada casal na Tua casa. Guarda, meu Senhor, as criancinhas, a juventude. Guarda, Pai, os Teus ministros, toda a Tua igreja. Os que pregam a palavra, os que ensinam a palavra, os que dirigem o trabalho, os que conduzem a Tua igreja. Amado Pai, dá graça aos Teus filhos, nos faz, ó Deus, perseverar e guardar, Senhor, os Teus preceitos. Querido Senhor, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, intercessores, guarda cada irmão. Opera maravilhas na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. E no programa Glória ao Justo, cada edição nós fazemos leitura, meditamos e mencionamos as condições dos ministros de Deus, os homens de Deus, os adoradores do passado e do presente, de sempre exaltar, sempre glorificar o Senhor. Glória ao justo é e tem essa finalidade, sempre motivar a glorificação ao nome do Senhor. Nosso texto é o Salmo 32. Nós vamos meditar Salmo 32, versículos de 1 a 6. Você é bem-aventurado. Bem-aventurado quem ouve, bem-aventurado quem lê e bem-aventurado quem guarda. Então vamos à leitura. Salmo 32, versículos de 1 a 6. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Louvado e bendito seja o nome do Senhor.
Querido Deus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua direção. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, nossos ouvintes, nossos irmãos, nossos ajudadores na Tua casa, Senhor. Nos guarda, Senhor, na Tua presença, nos dá alegria de viver, alegria de servir, alegria de anunciar a Tua mensagem santa. Deus fiel, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Meus queridos irmãos, eu falava a princípio sobre a razão do programa Glória ao Justo. Eu gosto muito de observar e eu gosto de ver, de fazer justiça e de ver a justiça ser feita em relação aos outros, principalmente a justiça no sentido de reconhecimento. É muito bom e apropriado reconhecer o valor de quem tem, reconhecer a inteligência de quem tem, reconhecer a honestidade dos que são honestos, reconhecer a responsabilidade de quem tem responsabilidade. É muito bom, mas bom mesmo, é reconhecer os valores, os distintos valores nas pessoas. O salmista aqui, ele vê a grandeza de Deus e ele vê a misericórdia aplicada ao homem. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado aquele que transgrediu, mas interrompeu, houve uma interrupção nesta atitude de desagradar, foi poupado e corrigiu. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui, não imputa, não atribui maldade, não atribui fraude, não atribui falsa santidade, não atribui corrupção. Isto é maravilhoso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui maldade, não atribui corrupção, perversidade, não atribui trama. Então, é algo grandioso da parte de Deus. E em cujo espírito não há engano. Os enganos são condizentes com a vida humana. O que compra pode ser enganado por quem vende. O que tem o domínio da situação, pelo fato de ter domínio, às vezes faz diferente da coisa correta, coerente, justa, e não são enfrentados até porque tem o domínio. Mas bem-aventurado de fato é quem não tem domínio, não tem poder, não tem a força para resolver, e mesmo assim faz as coisas de tal forma que Deus seja glorificado. No versículo 3 ele diz: quando guardei silêncio, me senti mal. Guardei silêncio, me senti mal. Fiquei mal. Parece, é como se os meus ossos tivessem sofrido um impacto. É a palavra de Deus, asseverando a
justiça e a felicidade daqueles que se tornaram aprendizes de justiça e praticam isto. Quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo que dei bramidos. Sofri aflição e passei por essa experiência muitos dias. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Não temos como penetrar nesse texto de uma forma tão profunda para saber o que ele queria dizer quando expressa que de dia e de noite ele estava na dependência de Deus. De dia e de noite ficou naquela dependência de Deus. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão. Parece que eu estava numa angústia intransponível, parece que eu estava numa sequidão. Era algo cruel na experiência do recém-formado grupo de restauração. Se encaixa como uma profecia, porque esses dois grupos sempre coexistiram. Os justos, sem confiar em si mesmo, e os ímpios tentando suplantar os justos em seu viver. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Quando nós nos encontramos em situações de desconforto espiritual por qualquer razão, a saída honrosa, sábia e certamente direcionada pelo Espírito Santo do Senhor é buscar o conserto, é buscar a reconciliação com Deus. Aqui no versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado. Ninguém deveria ter uma contemplação com o pecado ao ponto de louvar a Deus, de exaltar a Deus porque pecou. Existem todo tipo de interpretação torta e alguns procuram textos que falem sobre isto para expor um pensamento. Confessei o meu pecado, mas eu não confessei o meu pecado simplesmente para dizer que, de alguma forma, eu estava em comunhão profunda e aí fui tentado a arranjar o culpado, porque é o que acontece na maioria das vezes. A gente sabe que o adversário é tentador, mas qualquer coisa o sujeito tenta o diabo e diz que foi tentado. Confessei-te o meu pecado. O meu pecado tinha maldade, eu tramei, eu premeditei. Mas eu confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Eu confessei, não, eu fiz mal intenção mesmo. E essa questão da mal intenção, o semear com objetivos extras, outros, infelizmente é comum, mas não deixa de ser errado, não deixa de ser pecado, porque tem a aprovação da maioria. Quem age assim, age carnalmente. Confessei que o meu pecado e a minha maldade não encobri, porque dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões.
quantos transgressores ao nosso redor. Quantos? Quantos transgressores na nossa convivência? Transgressores consanguíneos, transgressores aparentados, transgressores do próprio sangue. Quantos transgressores, quantas perturbações. Mas o salmista tem consciência. Ele tem consciência. Na minha necessidade, eu confessei o meu pecado. Confessei o meu pecado ao Senhor. E não encobri. Eu não encobri as minhas transgressões. Eu não encobri a minha maldade, a má intenção, quando eu projetei o que ia dizer, o que ia fazer. Eu fiz. E tu, Senhor, perdoaste a maldade do meu pecado. Mesmo havendo conhecimento de Deus, temor de Deus, reconciliação com Deus, era necessário nesta alma bendita, redimida, era necessário receber a palavra com graça, era necessário. E tu perdoaste a maldade do meu pecado, que não encobri. Foi uma grandeza para ele confessar, encontrar o Senhor, encontrar a palavra da reconciliação. Confessei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, olha o resultado, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tu perdoaste a maldade. Eu não posso encobrir a maldade, porque havendo maldade, Deus vê. Assim como havendo quebrantamento, Deus vê. E Deus muda as coisas, Deus transforma as situações. Isso tudo veio na mente dele enquanto meditava, enquanto buscava, enquanto falava com Deus. E no versículo 6 ele diz: por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Aquele que é voltado para Deus. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar. O profeta Isaías escreveu sobre isso, aqueles que buscam a presença de Deus, quer a comunhão, quer a orientação, busca de tal forma que não será nunca confundido. Não é confundido esse servo do Senhor, nunca. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Quem ora a Deus em silêncio, quem busca o Senhor, não pode, não tem como esconder. Não tenta, porque sabe que não consegue. Confessei o meu pecado, a minha maldade não encobri. E tu perdoaste. Tu viu que eu havia pecado e era algo grave, o pecado premeditado. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo. Tem os textos na Bíblia Sagrada que são interessantes demais para a nossa compreensão finita. Não tem como fugir da instrução de Deus.
Todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar. E achando, buscando, tem segurança. Até no transbordar das águas, das muitas águas, até na forte correnteza da aflição, esta pessoa está ancorada, amparada, buscando a direção divina. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe atingirão. Essas não lhe perturbará. Essas não impedem a sua meditação e comunhão. Até porque quando estamos assim, macerados da palavra, quando nós estamos quebrantados, quando Deus age através de nós, por nossa instrumentalidade, fica claro para os outros que Deus fez isto por amor e não porque a gente fosse merecedor. Não é aquele irmão, aquela pessoa não é merecedora, é temente. Não é superior às demais. Faz as coisas corretas, dando nome a cada situação. Até porque não tem como fugir desta realidade. Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda no caminho de Deus e o Senhor não atribui a ele transgressão, pecado, maldade. Aqui no versículo 9, ele diz que esta condição do homem, esta situação do homem, ela muda quando a mentalidade é diferente. Aqui no versículo 9, olha, não sejas como um animal irracional. O animal irracional não peca, não precisa quebrantar-se, não tem raciocínio. Mas este que sabe que existe pecado na sua vida, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Porque eu dizia, confessarei ao Senhor a minha transgressão e tu perdoaste. Porque não houve endurecimento. No versículo 9 ele fala sobre os animais que não têm como se quebrantar. Não sejas como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Não tem quebrantamento, não tem entendimento, não tem como mudar. É a natureza. O homem tem sim como mudar. Não é uma mudança proposta, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Não, é uma diferença que acontece porque Deus é quem faz a mudança. Deus abençoe meus irmãos de tal forma que nós possamos sempre glorificar e cantar glória ao justo. Vamos fazer a intercessão pelo memorial, o memorial da oração, centenas de nomes, centenas e centenas de nomes de famílias inteiras que servem ao nosso Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença agradecidos pela vida, pela salvação, pelo Teu profundo amor. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos em todo lugar, manifesta, Senhor, o Teu maravilhoso poder. Ó Deus, dá graça aos Teus servos, Pai, que necessitam de poder, o poder para vencer, o poder da palavra, os que são anunciadores,
o poder da conciliação, da reconciliação, aqueles que lidam, ó Deus, nos seus próprios lares com pessoas não quebrantadas. Pai bendito, Pai querido, olha para este memorial e toma em tuas santas mãos e faça, ó Deus, maravilhas no meio do teu povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.